Um homem muito inteligente, com certeza intelectual, mas muito humilde também. Então, Padre Austin, muito obrigado por esse convite de estar aqui na Paróquia do Senhor mais uma vez e que aqui celebrando o Santo Mistério de Cristo no altar, fonte de toda a vida que nós buscamos. Minha saudação também ao nosso querido seminarista Áquila do Amaral. É do Amaral, Áquila? É do quê? É Santa Luzia, né? Áquila de Santa Luzia, lá da Barra dos Cordeiros, que faz o seu trabalho pastoral aqui. As Irmandades também que são casa presente, do Senhor do Bonfim lá de Laranjeiras. A Irmandade aqui também da cidade de José do Catete. Salve o nome da venerável Irmandade de Senhor dos Passos, Senhora das Dores, não é isso? Pronto, então, sintam-se todos saudados, querido povo de Deus que aqui se faz presente nesta igreja matriz, bem como as pessoas que nos acompanham pelos meios virtuais da nossa paróquia, não sei se é Instagram, Facebook, WhatsApp e tantas coisas que hoje em dia tem. Também a minha família que se faz presente ali, o meu cunhado e minhas 3 irmãs. Pois bem, vou dirigir algumas breves palavras hoje, neste 5º domingo do tempo da Quaresma. Esse 5º domingo já podemos dizer assim, é aquela última preparação, é aquele último momento em que nosso Senhor vai dando uma última pista de como nós podemos viver bem este período, ou melhor ainda, como nós podemos nos preparar para a chegada desta Páscoa, para a chegada deste momento de êxtase da nossa fé. Então o Evangelho de hoje, basicamente, ele é dividido em 3 momentos: Jesus com os fariseus, Jesus com aquela mulher adúltera, e depois Jesus com a mulher adúltera, mas dando aquela resposta final. E neste modo nós tentamos trazer esta realidade de reflexão para a nossa vida. Então, basicamente serão esses 3 momentos que eu vou refletir com vocês: Jesus e os fariseus, Jesus e a mulher em nossa vida, que nós podemos trazer para cá. Pois bem, como de costume, Jesus é o mestre rabino, e como todo mestre rabino, vai ao templo, reza. No caso aqui, ele foi ao Monte das Oliveiras, que também é um lugar comum para a oração de Jesus. É tanto que na Semana Santa, Jesus é preso justamente nesse monte. Então era um lugar que Jesus tinha o hábito de visitar. Jesus sempre estava lá visitando, rezando, meditando o discernimento do Pai em seu coração. E diz que Jesus volta para o templo. Jesus entrando no templo vai fazer, como disse, o que um rabino faz: ensina a palavra, pega a Torá e vai ensinar. E no meio daquela discussão sobre a Torá, aparece esse grupo de mestres da lei com esta mulher que foi surpreendida em adultério. Ela é colocada no meio, e aí estes homens chegam para Jesus e diz que ela é surpreendida em adultério e que a lei de Moisés manda apedrejar. E é interessante notar que eles vão até Jesus não é pedindo a Jesus um julgamento sobre ela, eles já vão com julgamento formado. Então não há necessidade nenhuma mais da fala de Jesus, porque eles já estão com o julgamento totalmente formado. Ela tem que ser apedrejada, ponto final, e acabou. Só que diante dessas realidades, e aí a gente já tem um ensinamento de Jesus aí, Jesus não fala nada. Ora outra também, tem pessoas que chegam na nossa vida, na nossa casa, com julgamento de outra pessoa, e quando chega na nossa casa, quer que a gente confirme a história. Já aconteceu isso com alguém aqui? Eu acho que já, né? A pessoa chega com a história: fulano é isso, é aquilo, é isso, é isso, é isso, né? Não? Aí vai o outro: pelo amor de Deus. A gente vai como fosse confirmando julgamentos de outras pessoas. E aí Jesus não quer confirmar esse julgamento que já tem sobre esta mulher. E aí ele faz essa ação que, de certo modo, desconcerta aqueles mestres da lei. Jesus escreve no chão. Alguns biblistas dizem que neste momento aqui Jesus escreveu os 10 mandamentos da lei de Deus. Há outros que dizem
que Jesus escreveu os pecados daqueles que estavam na multidão? Nós não sabemos o certo. Há várias interpretações bíblicas para esse momento. Mas o que nós guardamos aqui é o seguinte: o que Jesus escreveu ali no chão tinha muito peso sobre aquelas pessoas. O que Jesus colocou naquele chão, de certo modo, mexeu com aquelas pessoas. Porque eles não queriam ler, eles vão lá e interrogam Jesus por forma mais veemente: Senhor, o que tu vai fazer com isso, mestre? Olha, nós estamos te perguntando, e Jesus dá a resposta: quem de vós tivesse pecado, atire a primeira pedra, e começa a sair do mais velho ao mais novo. Então, Jesus sempre mostra essa postura de ser quem Ele é, de ser um grande mestre, e que a sua ação primordial aqui não vai ser confirmar os julgamentos que este mundo faz, não é confirmar as realidades, muitas das vezes estão erradas, e que nós devemos, e pensemos, que devemos corroborar, dizendo que deve ser assim, que deve ser assado, e pronto. Esse não é o desígnio de Deus. O segundo momento que Jesus quer nos colocar neste Evangelho é justamente o fato desta mulher ser adúltera. Nós sabemos muito bem que pelo livro do Deuteronômio, capítulo 8, já mais lista do que eu, pelo capítulo 8, diz que quando alguém é pego em adultério, era pego quem? O homem e a mulher, e deveriam ser apedrejados os dois. Só que aqui não aparece o homem, só aparece a mulher. E aí o livro do Deuteronômio vai dizer que quando nós cultuamos deuses pagãos, nós de certo modo cometemos adultério. Então, o adultério desta mulher não é no sentido sexual, como muitos pensam. O adultério desta mulher é contra Deus, porque ela procurou deuses pagãos. Mas, padre, como é que você pode explicar isso de forma mais fácil? Veja, nós adulteramos Deus quando nós acreditamos em certas crendices que, de certo modo, coloca Deus abaixo da dignidade que Ele é. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que dizem: eu vou colocar uma planta na porta de casa porque vai me proteger do mal. Aquela planta vai proteger do mal? Quem nos protege do mal é Deus. Então nós colocamos uma planta, uma criatura de Deus, acima de Deus. Isso é uma forma simples de explicar o que é este adultério que essa mulher faz. Então, de certa forma, este adultério é uma ofensa direta a Deus. Não é uma ofensa contra o homem que ela está cometendo, contra o seu esposo, é contra o próprio Deus. E ela é colocada diante de quem? De Jesus, que também é Deus. Então nós paramos aí e pensamos bem. Ela cometeu um ato de adultério contra Deus e ela é colocada diante de Deus. E aí o julgamento de Deus porque Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse julgamento que Jesus faz sobre ela é o que nos faz assim, parar e refletir a misericórdia dele com ela. Porque ele, olhando que todos vão embora, só ele e ela, ele sabe que a pessoa que ela mais ofendeu no mundo foi ele, porque ela é Deus. Ela procurou outros deuses. Mas é neste momento que Jesus diz: eles te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha que coisa bela. Que resposta boa. Nós, lamentavelmente, criamos uma cultura de muita condenação. A pessoa fez isso, vai para o inferno, fez aquilo, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Eu fico até assustado quando encontro católicos e padres dizendo que vai alguém para o inferno. Porque a Igreja Católica pode dizer que está no céu, mas ela não pode dizer que está no inferno. Me corrija depois que isso estiver errado, se eu for um bom católico. Então a Igreja sempre vai afirmar as pessoas que estão no céu, os santos que veneramos. Mas as pessoas que vão para o inferno, a Igreja não afirma nada. Pedro diz, Jesus diz a Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Pronto. Não fala do inferno, é o contrato. Mas nós temos uma cultura muito condenatória. E Jesus, neste Evangelho de hoje, vai nos mostrar que a cultura dele, o projeto dele, é totalmente diferente dessas realidades que nós pensamos. Primeiro ponto, porque ele não condena esta mulher.
E uma das coisas que nós deveríamos aprender de Jesus hoje também, desses não julgamentos, é porque nós analisamos o que uma pessoa faz em si, aquele ato. Cometeu adultério, foi isso. Roubou, foi isso. Deus nunca olha assim. Deus sempre vai olhar o caminho que a pessoa fez até chegar ao ponto. É assim que Deus trabalha. Alguém que por uma necessidade muito grande rouba para comer. Alguém que por uma falta de estrutura familiar básica, porque não tem apoio nenhum, o marido é agressivo, obriga a mulher a fazer aborto. É o pecado? É. Mas vocês estão entendendo que há uma história por trás disso? Então o julgamento de Deus é misericordioso porque Deus vê a história que cada um de nós passou para chegar naquele pecado. E aí a misericórdia é justamente isso. Quando Ele pega essa história nossa e coloca o seu coração, as nossas misérias no coração de Deus. Isso é misericórdia. Misericórdia. As nossas misérias no coração de Deus. Então, meus caros irmãos, este quinto domingo, já nos aproximando da grande Semana Santa, nos faz lembrar justamente isso. Não julgar. Essa é a palavra-chave de Deus. Não julgar. Evitemos qualquer forma de julgamento, porque nós não sabemos a história que ninguém passou para ter caído naquele erro. Nós não sabemos. E porque nós, quando a pessoa torna-se seu erro público, a gente quer colocar a lenha na fogueira, dizer que é para divulgar, e agora é para rede social, nem se fala. Não é verdade? Quem aqui, eu não preciso ter bola de cristal, quem aqui não comete esses erros vergonhosos? Que não gostaria que ninguém soubesse. Mas, quando descobre o erro de alguém, vai lá e comenta. Pelo contrário, se a gente não pode ajudar o outro a sair do erro, não apoie e não condene mais. O que nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, é de mais atitudes como essa, como a de Jesus. Ninguém te condenou, eu não te condeno, mas não peques mais. Ou seja, perdoemos e rezemos para que aqueles que estão no erro, na falha, nos pecados que oprimem, sejam libertados e que esta libertação possa de fato ser um instrumento transformador em nossa vida e na vida dos outros. Porque se eu olho para mim, eu cometo tais e tais pecados, olho para aquele que está do meu lado, cometo tais e tais pecados, e eu digo assim: meus pecados são esses, o dele é esse, então eu não julgo. Daqui a pouco a gente começa a construir o reino de Deus na experiência diferente do mundo. Quando nós amenizamos esses julgamentos e nos abrimos para o amor do próximo. E para finalizar, eu gosto sempre de pensar o seguinte: os pecados das pessoas não são algo que particularmente me escandaliza. Nunca me escandaliza o pecado de ninguém. Eu vejo todo o pecado como uma forma de Deus mostrar a sua misericórdia. Não é isso que nós cantamos? Nossa coração lindamente aqui na cidade. Então é isso. Todo pecado, todo erro, tudo aquilo que nós cometemos, é momentos para como esse, ser colocado diante de Deus e Deus colocar a sua misericórdia. Então não são oportunidades de, desculpem a palavra, esculhambar ninguém. São oportunidades da gente ver o amor de Deus agindo e amar mais. Tá bom por hoje, né? Vou bater um pouco do ventinho para a gente parar a reflexão aqui. Passamos um minutinho de silêncio, refletindo sobre essa palavra de Deus hoje, da nossa capacidade ainda de julgamentos e buscar uma paz.